Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com potenciação. Nossa videoaula vai se resumir a dois tópicos: a definição, que seria, a potenciação, e as propriedades, que são as ferramentas que a gente pode utilizar para resolver os exercícios. Então vamos à definição. O que seria potenciação? Vamos imaginar esse produto aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu estou multiplicando o número 2 5 vezes. Então a potenciação é uma forma da gente representar esse produto, mas de maneira mais simplificada. Por exemplo, nesse caso aqui, o 2 está se repetindo, então eu escrevo ele, 2. E quantas vezes ele está se repetindo? Ele está se repetindo 5 vezes, então eu coloco 5 aqui. Estão vendo? O 2 está se repetindo 5 vezes, 2 e o 5. Se tivesse isso, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quem é que está se repetindo? É o 3. Quantas vezes ele está se repetindo? 4 vezes. E como é que a gente lê isso? 2 elevado à quinta potência, ou 3 elevado à quarta potência. E nesses casos, olha só, 2 à quinta, por exemplo. O 2, que é o número que se repete, eu chamo ele de base. E o 5, que conta quantas vezes está se repetindo, a gente chama de expoente. Certo? Essa é a definição. Bem simples, né? Agora a gente vai passar pelas propriedades. A propriedade 1, o que ela diz? Todo número elevado a zero é igual a 1. Exemplo: 2 elevado a zero é igual a 1. 3 elevado a zero é igual a 1. Até o 1 elevado a zero é igual a 1. 15 elevado a zero é igual a 1. E assim vai. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Correto? Propriedade 2. Quando a gente tem um produto de duas potências de mesma base, por exemplo, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta. O que a gente pode fazer? A gente soma, aliás, a gente repete a base, que é 2, está se repetindo, e soma os expoentes, 3 mais 4. Ou seja, 2 elevado à sétima potência. Viram o que eu fiz? O 2 está se repetindo, aqui ele está elevado ao cubo, aqui ele está elevado à quarta. Basta repetir a base e somar os expoentes. Propriedade 3. É bem parecida com a propriedade 2, só que agora a gente tem uma divisão. Exemplo: 3 elevado à quinta dividido por 3 elevado ao quadrado. Reparem que a gente tem uma divisão de duas potências de bases iguais.
Sempre que as bases forem iguais, eu repito a base e subtraio os expoentes. 5 menos 2. Isso é igual a 3 elevado. 5 menos 2 também é 3. Ou seja, 3 elevado ao cubo. Essa é a propriedade 2. Aliás, a propriedade 3. Vamos a mais uma propriedade. Propriedade de número 4. Quando a gente tiver um produto e tudo isso elevado a uma potência, estou vendo 2 vezes 3 e tudo isso elevado à quinta potência, a gente pode desmembrar. Como? A gente eleva o 2 à quinta vezes o 3 também à quinta. Propriedade simples, né? Então, 2 vezes 3 à quinta é 2 à quinta vezes 3 à quinta. Propriedade de número 5. É bem parecida com a 4. Sempre que a gente tiver uma fração e essa fração estiver elevada a um expoente, 5 sobre 2 elevado ao cubo, a gente eleva numerador e eleva denominador a esse expoente. Ficaria 5 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo. Também é simples de lembrar, né? E a nossa sexta propriedade: sempre que a gente tiver uma potência de uma potência, 2 ao cubo, e isso tudo elevado à quinta potência. O que a gente faz? A gente repete a base, repetimos a base, e agora a gente vai multiplicar os expoentes. Então, fica 2 elevado a 3 vezes 5, 15. 2 elevado à 15ª potência. Essas são as 6 propriedades.